Oi, gente, boa noite, né? Já é meia-noite. Queria agradecer a presença de vocês aqui. O Sexta com Letras é um evento que já agora em agosto completa, né, gente? Completa um ano, né? Completa um ano. Foi criado pelos alunos do curso Formação em Rodas de Leitura e, e é um momento assim muito feliz nosso, porque o objetivo é sempre dividir com a plateia os textos que nos apaixonam, né? E então queria assim agradecer muitíssimo a Ludmila Rangel, a presença dela aqui, a escolha, porque o Luiz Vilela é um autor pouco divulgado, eu acho. Ele se lança no... Ela vai falar mais do que eu sobre o Luiz, muito melhor, né? E ele é pouco divulgado, é um querido amigo, né? Ele não acessa a internet assim tão fácil, senão eu teria chamado para fazer uma surpresa para a Ludmila, mas eu preferi ficar na minha. E um dia, quem sabe, a gente chama o próprio Luiz para fazer alguma leitura, se ele se sentir à vontade com o Zoom, porque hoje a gente tem esse problema, né? Então, assim, eu estou muito feliz de poder que essa Sexta com Letras traga o Luiz Vilela para que a gente conheça esse grande autor brasileiro, grande autor da contemporaneidade. Tá? E vou passar a palavra para a Ludmila, sempre agradecida, Ludmila. Vocês podem chamar de Liu, como o pessoal do Estação chama, tá? Vamos lá, gente? Bom, o requisito essencial da Suzana para nós, alunos, e sempre alunos dela, por óbvio, são 25, um ano de Sexta com Letras, são 25 dessa instituição, né, que é essa senhora que aqui nós vemos, não é? Então, o que não é pouca coisa, e que é nossa guria guru, como ela aceitou ser chamada. E deixa eu contar para vocês por que eu escolhi o Luiz Vilela. Eu estava fazendo um curso de filosofia lá na PUC e conheci, entre as colegas, a Bia Castier, que é uma excelente atriz do grupo Tábula Rasa. Não sei se Maria conhece. E lá no Espaço Abu, eles estavam levando uma adaptação que eles chamaram de Chuva, de 4 contos do Vilela. E depois a gente vai ver por que o teatro cabe tão bem na obra do Vilela. E eu me encantei quando eu vi o espetáculo, eu fiquei fascinada. E não achava os livros dele. Naquele tempo, eu acho que eu andava frequentando ainda há pouco a estante virtual. Mas a Bia foi à Feira do Livro, achou, me deu, então, esse exemplar, que é o Tremor de Terra, que é o primeiro livro publicado do Luiz Vilela. Depois eu vou perguntar para vocês o que vocês acham que quer dizer Tremor de Terra. É um conto que está aqui e eu quero que vocês depois adivinhem por que ele se chama, o que conta um conto que se chama Tremor de Terra. Mas eu fiquei mesmo com Chuva, que para mim é um encantamento. Como a Suzana disse, o Vilela é pouco divulgado e não merece, porque ele lançou o Tremor de Terra com 24 anos. Ele estava concorrendo, pessoal, com medalhões. Ele estava concorrendo com gente como Mário Palmério, um concurso, com Osmar Lins, com Zé Condé. E tchan, tchan, ele ganhou.
o que será que essa gente achou? Quer dizer, um rapaz de 24 anos, interiorano, de Ituiutaba, lá num sítio, Ituiutaba, faz questão de ficar lá. O pessoal do Tábula Rasa me disse que foi lá para conversar com ele, porque ele disse que cá não vinha, de jeito nenhum. Então, ele mora lá no sítio, porque ele sempre diz que adora bicho, adora galinha, porco, passarinho, especialmente, e vocês vão ver hoje, porque cachorro, cães, adora cachorros. Então, veja, ele nasceu em 42, no último dia do ano, se formou em filosofia na Federal de Minas Gerais, começou logo a escrever em jornaizinhos estudantis. Com 13 anos ele já estava escrevendo e as pessoas já estavam, algumas, gostando. Aos 24, ele concorre a esse prêmio e ganha com o Tremor de Terra, dessa gente toda. Então, eu vou pedir para Camila ou para Giuseppe, não sei, colocar aí essa parte inicial, a primeira pranchinha que eu mandei. Olha, dá uma olhada aí, gente. Só para a gente dar uma geral e ficar sabendo quem é ele. A próxima. Olha aí, ele nasceu, então, em Ituiutaba, se formou em filosofia, escreveu desde os 13, com 24, escreveu Tremor de Terra, de que consta o Chuva. Depois ele saiu escrevendo e ganhando, ele ganhou um Jabuti em 73. 2012, Perdição, Depois Você Verá. Ele é traduzidíssimo, o que o Brasil reconhece pouco, o mundo reconhece muito. Se bem que ele tem muitas adaptações para séries, minisséries da Globo, episódios, cinema. Então, a gente vai também saber por que é que os gêneros dramáticos gostam tanto dos diálogos dele. Aí vai uma dica. Vamos na próxima? E aí, eu fiz uma seleçãozinha do que disseram as pessoas ao longo de algum tempo. O José Condé, quando perdeu o concurso lá, contra o Tremor de Terra, disse que foi molecagem. O José Geraldo Vieira disse que o concurso era destinado a apresentar autores de obra feita, mas premiar menino saído da creche. Não gostou. Mas, depois, o Fausto Cunha disse: os mais novos empurram implacavelmente os mais velhos para a história e para o lixo. Já ao longo do tempo, outra parte da crítica diria, o Assis Brasil, o gaúcho, a crítica mais consciente não lhe regateou elogios. O mineiro Fábio Lucas, aplausos incontáveis da crítica. Stanislau Ponte Preta, que os mais jovens talvez não identifiquem, é o nosso Sérgio Porto, que escolheu esse pseudônimo para a sua face de humorista, mas que era um cronista extremamente competente, além de funcionário do Banco do Brasil, disse que era o mais representativo escritor de sua geração na galeria dos grandes prosadores brasileiros, iniciada por Machado de Assis. Vamos adiante. O mestre Antônio Cândido disse o essencial, que a sua força está no diálogo e também na absoluta pureza da sua linguagem. Aguinaldo Silva, que você conhece, não gostou. Diz que ele é um autor de pertinaz prisão de ventre mental. Já o Heraldo Lisboa diz que ele dá um soco em muita coisa, conceitos e preconceitos. O Fausto Cunha, mais dia menos dia, ele será descoberto e apreciado em toda a sua força.
O Flávio Moreira da Costa diz que ele é um dos melhores ficcionistas de história curta. E a gente está aqui tratando sempre, né? Eu estou aprendendo a amar história curta com Dona Suzana. Não, falta um pouquinho só. Por quê? Porque a gente tem o Flávio Moreira da Costa dizendo que é um dos melhores ficcionistas de história curta, e tem depois o nosso José Castelo, aqui professor conosco, narrativas secas, diretas, sem adjetivos, sem descrições inúteis, sem divagações prolixas, que remexem diretamente no estranho e inconstante coração do homem. Eu vou explorar bem o nosso José Castelo aí depois. Mas agora eu deixo as perguntas. Por que você acha que um conto se chamaria Tremor de Terra e o que significa o final do conto que eu vou ler para vocês agora, que é o Chuva, que eu amei. Eu queria tanto que vocês gostassem, tanto quanto eu gostei. Tomara, gente. Vamos lá? Essa foto aí, eu pedi para o grupo Tábula Rasa, né? É o personagem, justamente, do Vilela em Chuva. Não é? Falta-nos um cachorro. Temos aí o ator conversando com um cachorro e empanturrando-se com esse garrafão de vinho. Vamos lá? Da janela, o homem tinha visto a chuva começar. Viu-a depois engrossando até se transformar num temporal. Fechou então a janela e foi sentar-se na cama. Ficou pensando em alguma coisa para fazer. Era um sábado à tarde. Olhou para os objetos do quarto, mas nenhum lhe deu ideias. Não havia o que fazer ali. Ele não podia sair por causa da chuva. Pegou o garrafão de vinho que estava ao lado da cama e encheu o copo. Enquanto bebia e ouvia o barulho da chuva, continuou pensando em alguma coisa para fazer. Quando o quarto ficou escuro e ele acendeu a luz, ainda chovia. Foi até a janela, abriu-a e olhou para a rua. Anoitecia e os postes já estavam acesos. A chuva diminuíra e fazia frio. Uma pequena enxurrada corria pelo passeio. Pessoas passaram de guarda-chuva. Um cão magro foi andando devagar pela calçada e a porta do bar parou e sacudiu o pelo. Vamos, Camila. Ele voltou a sentar-se na cama, pôs mais um pouco de vinho no copo e começou a pensar no que ia fazer à noite. De vez em quando, olhava na direção da janela. Já estava meio escuro e ele não podia ver quase nada, mas ouvia o ruído da chuva. Parecia que ela não ia parar aquela noite. Enquanto pensava no que ia fazer, ele foi vestindo o terno. Depois penteou-se, pôs a gravata e o paletó. Pendurou a capa de chuva na cadeira e foi olhar na janela. Já estava escuro. O cão havia se deitado à porta do bar. Ele vestiu a capa e sentou-se na cama para acabar de beber. Continuava pensando. Havia uma amiga que lhe pedira que telefonasse à noite. Um amigo que o chamara para ir à casa dele. Um outro que o convidara para a festa na casa de um terceiro. Aquela conhecida que ele prometera visitar num sábado. E ainda os colegas de serviço que se encontravam todo sábado no bar. E o cinema. Pensando,
De vez em quando tomava um gole de vinho e olhava para a janela. Ainda não eram 8 horas e ele ficou à janela olhando a chuva. Passava pouca gente. Nos outros dias e com sol, a rua não tinha também grande movimento. O cão foi tocado do bar e ganhou, fugindo para a rua. Ficou parado na chuva, depois veio andando devagar pela calçada, o rabo entre as pernas. Parou sob a janela e ficou mexendo num caixote de lixo. Ele assobiou para o cão. O cão levantou um pouco a cabeça e continuou a mexer no lixo. Já ia embora e ele tornou a assobiar. O cão parou e olhou de lado, procurando. Ele saiu do quarto e foi até a entrada do corredor. Assobiou de novo. O cão descobriu, mas ficou no mesmo lugar olhando. Ele estralou o dedo. O cão mexeu ligeiramente o rabo. Chamou. O cão veio andando e parou perto do lixo. Chamou para mais perto. O cão andou mais um pouco e tornou a parar. Ele então saiu do corredor esperando que o cão viesse atrás. Da porta divisou no escuro, parado à entrada do corredor. Assobiou e o cão veio entrando, a manchas branquiçadas se aproximando oscilante, até que de repente parou. Ele entrou, deixando a porta do quarto aberta, e alguns minutos depois o cão estava em frente. Pequeno, magro, encharcado de chuva e tremendo. Chamou para dentro do quarto. O cão ainda voltou a cabeça para o corredor, hesitante, depois entrou. Deixou à vontade para que se acostumasse com o quarto, mas o cão não parecia estar interessado nisso e continuava parado perto da porta, olhando para ele. Ele estralou o dedo. O cão abanou o rabo. Seguro de que o cão não iria embora, foi buscar leite e um prato no outro cômodo. Ao voltar, o cão ainda estava no mesmo lugar, mas havia se deitado, se enroscado como a porta do bar. Tremia. Percebeu-o chegando, mas não ergueu a cabeça. Ele pôs o leite no chão. O cão viu, mas não se mexeu. Teria comido havia pouco ou estaria tão fraco que nem sentia fome? Chegou o prato mais perto. O cão olhou e fechou mansamente os olhos. Depois, então, o prato no chão e foi sentar-se. Deixou, então, o prato no chão e foi sentar-se na cama. Ele não quer comer, pensou. O cão não estava com fome. Queria só um lugar onde não estivesse chovendo e ele pudesse dormir. Ou então nem dormir, pois conservava os olhos semicerrados. Queria só um lugar onde não estivesse chovendo e ele pudesse ficar sem ser molestado. Ainda tremia. Aquietava-se um pouco, mas a tremura logo voltava. De vez em quando, sem erguer a cabeça, o cão olhava de esguelha para ele, mas não parecia estar desconfiado ou com medo. Olhava só para certificar-se de sua presença. Mesmo assim, ele disse: não precisa ter medo, não vou fazer nada com você. Pôs mais um pouco de vinho no copo, tomou um gole, depois olhou para a janela. Ainda não decidiram o que ia fazer. São várias coisas, disse em voz alta.
tem de escolher uma. Mas pensando bem, não há grande diferença entre elas. Não, a diferença não é grande. Por exemplo, a amiga do telefonema, ou amigo da festa, ou então os colegas de serviço. O cão sacudiu a orelha. Você está compreendendo? Precisava arranjar um nome para ele. Tio. Simplesmente assim. Tio. Ficava bom. Compreende como, tio? É assim. A gente sente necessidade de certas coisas, então a gente sai. A gente procura outras pessoas, vozes, movimento, agitação, tudo isso. Mas depois a gente volta. A gente tem de voltar. A gente chega em casa e... Está compreendendo? Não estou te atrapalhando dormir, estou? O cão ergueu um pouco a cabeça e ficou olhando na direção do prato. Talvez, se continuasse falando com ele, ele se animasse e resolvesse tomar o leite. Podia tomar, pelo menos dar algumas lambidas. Trouxeram o leite para ele. Podia, pelo menos, dar uma provada. Talvez, se continuasse falando com ele, ele tomasse. Parecia mais animado agora. Pois é como eu estou te dizendo. Vocês não sentem essas coisas, felizmente. Mas gente é diferente. A gente sente. São coisas que fazem a gente sofrer. Coisas que doem. Virou o resto do vinho na boca e em seguida pegou o garrafão. Com o garrafão numa das mãos e o copo na outra, ficou um instante olhando para o ar. Depois concluiu o gesto, enchendo o copo até a metade. Deixou o garrafão no chão. Pela janela aberta, ouviu o ruído da chuva. Podia ouvir até a enxurrada, ou seria impressão. Viu, em sua memória, a rua molhada, os pingos contra a luz do poste, pessoas passando de guarda-chuva. Viu outras passagens de chuva em outros dias, outros lugares, com outras pessoas, sons, vozes, pedaços de conversas, risadas. Durante algum tempo, ele ficou assim, olhando na direção da janela, esquecido da bebida e do cão. Até que se lembrou deles de novo. Tomou um outro gole e disse para o cão: é por isso que a gente bebe, por causa dessas coisas. Mas vocês não têm necessidade disso. Não precisam beber. Bom seria se a gente também não precisasse. Claro que eu gosto de uma bebida, mas não é só isso. É essa necessidade que a gente sente, essa coisa que leva a gente a beber. Na hora, é bom. Por exemplo, eu estou achando bom estar aqui agora bebendo, mas amanhã vou ficar triste. É isso. Não, não é bem isso. Não é exatamente isso. O que eu quero dizer é o fato de eu estar bebendo aqui agora, eu sozinho, neste quarto, bebendo. Isso não é alegre. Não é. Há coisas alegres, mas isso não é. Podia ser outra coisa. Quero dizer, em vez de eu estar aqui neste quarto, bebendo sozinho, ser outra coisa. É isso que eu quero dizer, entende? Não sei, não devo estar sendo muito claro. Acho que eu não estou sendo muito claro. O cão voltara a se enroscar, mas suas pálpebras não estavam de todo fechadas. Não parecia querer dormir. Queria apenas ficar ali, deitado, enquanto durasse a chuva ou enquanto aquele homem não se cansasse de falar com ele. O cão parara de tremer.
Ele notou isso com certo contentamento e pensou em buscar na cozinha algum pano velho com que o cão melhor se aquecesse. Mas logo pensou em outras coisas e se esqueceu. Abanou a cabeça. Não, você não pode compreender essas coisas. Claro, era um cão, eu não podia compreender. Já estaria ficando bêbado? Olhou para o copo na mão, só tomara 2, ainda era cedo para estar bêbado. Lá pelo quarto está bem, mas só com 2 ainda era muito cedo. Encheu então o terceiro. Não estava bêbado. Era só um modo de conversar com o cão ali. Não havia mal nisso. Não havia ninguém vendo. Ele estava com vontade de falar. O cão era um bom ouvinte. Não fazia perguntas, nem lhe pedia que continuasse quando ele se interrompia. Um bom ouvinte. Você é um cachorro camarada, tio. Compreende o que eu estou dizendo? Não, você não pode compreender, você é só um cão, um animal. Mesmo assim, eu acho bom estar aqui te falando. Enquanto isso, o tempo passa, a chuva também vai passando. Depois você poderá ir embora. Ou melhor, eu terei de te tocar, porque você não vai querer ir embora. Vou ter de fazer isso. Eu não posso ficar com você. Moro sozinho, trabalho o dia todo fora. Eu não poderia cuidar de você, compreende? É só enquanto dura a chuva. Depois você terá de voltar para a rua. Mas, por enquanto, não precisa se preocupar. Pode ficar aí, tranquilo. Essa chuva não vai passar tão cedo. Enquanto isso, nós vamos conversando. Eu ia sair, vesti o terno, penteei o cabelo e aqui estou, bebendo e falando sozinho. Engraçado, cheguei até a vestir a capa de chuva. Não vou mais sair, posso tirar esta capa. Não há mais motivo para sair. Não estamos bem aqui? Você enroladinho aí e eu aqui tomando meu vinho. O que nos falta? Aliás, eu nem sei direito se eu ia mesmo sair. É verdade que eu pus roupa e tudo. Mas quantas vezes já não fiz isso e não saí? Muitas vezes. Fico enrolando, arranjo uma coisa aqui, outra ali, acabo não saindo. Hoje eu não sei se ia ser assim, mas muitas vezes foi. Às vezes eu quero sair, tenho vontade de sair e ao mesmo tempo não quero. Nunca sei direito se quero ou se não quero. Há essa necessidade de que eu estava falando. Gente, barulho, agitação. Mas depois há a volta. A gente chega em casa triste, mais triste do que quando saiu. Isso é que é o pior. Não sei porquê, mas as pessoas sempre me deixam triste. Mas se eu fico em casa, sozinho, também acabo triste. Quer dizer, não tem jeito. Eu agora estou aqui bebendo, falando e, de certa forma, pensando que estou alegre. Mas não estou. Sei que eu não estou. Como pode estar alegre um sujeito sozinho num quarto, bebendo e falando com um cachorro? Ainda mais numa noite de chuva como esta, e num sábado, quando todo mundo está por aí nos bares, cinemas e clubes, conversando, rindo, dançando, fazendo uma porção de coisas. Isso não é alegre. Mas e se eu tivesse saído? Já sei, a volta, a entrada neste quarto, os olhos pregados no escuro e aquele peso oprimindo o coração. É difícil, muito difícil. E não serve de nada pensar nisso. Eu devia pensar numa coisa mais agradável. Você, tio, não compreende porque é um animal, mas eu vou te dizer, gente, é uma coisa muito triste. Muito triste. E é por isso que a gente bebe.
que eu estou aqui bebendo e que todo mundo bebe. A bebida faz a gente esquecer um pouco. Depois, piora, ela aumenta a tristeza e a gente fica mais triste ainda. Mas na hora é bom, ela ajuda a esquecer um pouco. Pelo menos um pouco a gente pode esquecer. E é por isso que beber é bom, e que eu bebo, e que todo mundo bebe. É por isso, por causa disso. O cão fechara os olhos e agora parecia finalmente dormir. Seu corpo se alteava num ritmo compassado e tranquilo. Olhando de novo para a janela, de onde vinha o ruído da chuva, o homem, com um copo de vinho na mão, havia parado de falar. Tempo. A Susana, no nosso curso, tem o hábito de nos pedir que façamos um resumo objetivo do que lemos. Um resumo objetivo deste conto que lemos seria o quê? Estou perguntando. O que seria? O homem, Fala, a chuva Rose. e o cão. Homem? O homem, a chuva e o cão. A Suzana ia te pedir um verbo, eu acho. Um verbo? Então, É, o homem, a chuva e um cão atravessando uma noite de sábado. Eu acho que é um solilóquio, ele está falando sozinho, o cão tio não é nem tu, nem ninguém. É simplesmente o reflexo, né, dele mesmo, diante da solidão dele, da tristeza, né? Então eu acho isso por enquanto, né? Um solilóquio, ele está na chuva, ele está bêbado, se embebedando, né? E ele está repetitivo exatamente como um bêbado, porque ele fala exatamente a mesma coisa o tempo inteiro, né? Ele se repete o tempo ele inteiro. fala a mesma coisa, por quê? Na tentativa de elaborar a solidão dele, a tristeza. Ele é um Então, solilóquio. começamos com a Maria nos dizendo que havia um homem, a chuva e um cão. É um texto complexo. Vocês repararam? Ou vocês diriam que ele é extremamente simples? É complexo e eu acho que fala também da repetição, de uma repetição, na verdade. Quando ele fala que repetição da vida, do cotidiano, diário. Quando ele fala que as pessoas bebem, que ele bebe, que ele volta triste, que ele sai, que muitas vezes ele se veste e não sai, fica em casa. É uma repetição diária, do cotidiano. Eu te perguntava sobre a forma. A forma é só verbo, 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 ação o tempo inteiro, talvez seja por isso que ele A gosta palavra e, conjunção e, aditiva. A Suzana não gosta da minha gramática, então não posso falar conjunção, tem que falar o termo que liga, tá? Então, a palavrinha e, que faz a coesão, que faz a ligação, aparece toda hora. As ações, como você bem notou,
aparecem toda hora, não é? Quando sai, ficou quieto, olhou. Se a Suzana não estivesse ouvindo, eu até diria que são orações coordenadas, uma não se entranha na outra, elas são independentes. Isso, e isso, e isso, e isso. Vocês repararam? Isso. Não estaria aí a grande surpresa do Luiz Vilela? Se a gente repetisse agora, sem a recomendação da objetividade, tá? Sobre o que fala o conto Chuva? Um homem, a chuva, o cachorro, Maria? Ou alguém? Eu acho, Lil, que, na verdade, isso traduz um grande dilema do ser humano, né? Da maneira como ele lida com a tristeza, com a solidão. Ele só precisava de uma pequena desculpa para não sair, né? Então, logo no início do texto, nos primeiros parágrafos, ele olha a chuva, ele vê a chuva, ele volta, olha de novo, está chovendo. Põe a capa de chuva, ele tem uma capa de chuva, por que ele não saiu, né? Então, ele teve duas ótimas desculpas para não sair, que é a chuva e logo depois o cão, com quem ele podia conversar, com quem ele podia se sentir à vontade. Então, é esse dilema que o Vilela trabalha, essa dificuldade que ele tem em lidar com as pessoas, que eu acho que depois se transforma em tristeza, em solidão, porque ao mesmo tempo que ele não suporta lidar com as pessoas, ele fica triste porque ele se sente sozinho. Ele é o narrador. O quê? Ele é o narrador. O narrador é muito curioso, né? O narrador começa meio distante, parece uma câmera ali, né? E vai se aproximando, até que ele acessa a vida interior da personagem. Eu posso dizer... nome? Ele fala de uma solidão triste, né? Na verdade, de um momento de tristeza, de uma solidão triste, não é uma solidão confortável, é uma solidão desconfortável. Posso falar? É tão engraçado que está todo mundo falando de um sentimento mais de dor, assim, mas eu resumiria esse conto assim: nasce uma amizade. Ele encontra um amigo que ajuda essa reflexão, essa coisa. E é uma amizade de verdade, né? E você disse que o Luiz gostava de ele vai mandar o cão embora. Ah, não vai não. Ele vai dar um jeito. Aí você está viajando, né? No dia seguinte, nós ainda nem dormimos. Mas o carinho que ele vive ali com aquele cão, eles vão ser amigos, sem certeza. Mas o que surpreende realmente no Vilela, o que inova, se a gente pensar, é 1962. Eu acho que ninguém aqui, acho que eu e Maria Pompeu, talvez, vivemos isso em juventude. Né? Eu tenho a idade quase do Vilela. É um rapaz de 24 anos, em plena ditadura brasileira, né? Desculpem, é 65, né? E a minha matemática é 67. Um aninho antes só do ato institucional. O Brabo. Os outros, né, já tinham vindo. Isso dá alguma dica? Como se escrevia naquela época? Esses escritores todos que perderam para ele o concurso, como escreviam? Como falavam? Eu hoje comentava com alguns alunos que, quando eu era aluna no Franco Brasileiro, um professor, para ser considerado bom, mas bom mesmo, tinha que ser um erudito na fala. Ele subia lá na sua plataforma e quanto mais ele não fosse compreendido pelos pobres adolescentes e jovens,
melhor ele seria, um erudito. O que o Luiz Vilela faz com isso, gente? Eu acho, posso falar? Isa, né? Isso, Isa. A potência desse conto nos dias de hoje, ele está contextualizado nesse momento que você traz, mas é de uma simplicidade vocabulária cotidiana que mesmo um jovem hoje, ele passa por esse conto, passa por simplesmente um dia em que eu não consegui sair. Mas a profundidade com que a trama vem trazendo esses encontros, as solidões, né? A solidão do cão e depois essa solidão desse homem e esse encontro que ele pode ser... Esse homem, Isa, só desse homem? Não, é desse homem que se está falando? Aí vai depender do que esse leitor é provocado. Eu sinto muita solidão pelo cachorro, mas essa é a minha relação também com o animal. Eu fui provocada também pelo ponto de vista do animal. Se eu conseguir te convencer a ler outros contos do Vilela, você vai ver que o que ele está procurando analisar sempre é a miséria humana. Quer dizer, ele toma o conto sempre como um pequeno drama da miséria humana. Ele diz isso. Mas eu achei ele um pouco desafetado, sabe? É como se ele fosse uma pessoa descritiva, quer dizer, os verbos, os períodos bem curtos, né? Que são bem cortados, né? Então, é como se ele fosse desafetado como o cão, fosse despersonalizado, tanto que o cão se chama tio, não é tu, não é um outro, entendeu? É tio, é entre uma coisa e outra, né? Que está ali, de alguma maneira, né? Só para dizer que tá, né? Como ele botou o terno para dizer que ia sair, como ele botou a capa para dizer que ia sair, existe toda uma mímica, né? Uma mimetização da vida e, na verdade, a coisa não se aprofunda, né? Porque ele rejeita os outros, ele tem medo, ele fica triste, ele tem medo do que ele vai sentir depois, ele está sempre no pensamento do depois, né? As pessoas não gostam das pessoas, as pessoas vão colocá-lo triste, entendeu? Então, eu acho assim, uma coisa muito de previsão que ele faz e não consegue se afetar exatamente no momento que ele vive. Então, ele tem muito do cão também. O cão não quer comer ou come, ele deita ali, fica na boa, né? Quer dizer, tem uma identificação, uma certa passividade, né? Com um certo não ser, vamos dizer assim. Eu queria fazer um comentário pelo que a Rosália falou e você também provocou. Eu não estou com o texto na mão, mas ficou uma palavra na minha cabeça. Eu adorei sua leitura. Mas ficou uma palavra na minha cabeça, nesse texto, que ele repetiu algumas vezes. Compreende? Ele pergunta o tempo inteiro. Compreende? E ele marca a diferença. Quem quer compreender? Exatamente, é o ser da razão. Então, ele faz uma diferenciação entre o ser animal irracional e o ser animal racional, que é o homem, né? E essa busca por tentar se compreender existencialmente, né? É uma ontologia do ser o tempo inteiro, né? Eu achei bem interessante e me identifiquei total. Acho que em tempos de pandemia, ler um conto desse é muito gostoso, porque a gente está na ausência desse burburinho, desse ruído social que nos distrai o tempo inteiro do autoconhecimento, da busca interior. A gente está sempre ali meio perdido entre bares e conversas e outras pessoas. E ele está, assim, ele estaria ótimo da pandemia, como eu também estou, porque eu não sinto a menor falta da rua. Mas, assim, e você tem a nós pelo Zoom. Ah, é verdade. Eu estou muito bem acompanhada nessa pandemia. Mas o que eu achei muito sensacional desse conto é esse eterno... Pela leitura, né, de fato, Lorena, pela leitura. Não, exatamente, pela leitura, por Suzana. Graças a Deus que eu encontrei minha tribo, assim. Mas eu achei muito interessante esse olhar para ele o tempo inteiro. Eu poderia voltar a ler, se você puder ler, Liu. Quantas vezes ele fala a palavra compreende? Ele está falando assim mesmo. Você se compreende? Achei muito legal, adorei o texto. É a longa reflexão, né? E é curioso, porque eu não sei se vocês repararam, ele vai fazendo marcos temporais, né?
anoitece, entardece, escureceu, a chuva engrossou, o temporal ficou escuro, voltou a sentar na cama. Quer dizer, ele vai... há um elemento muito concreto aí, não é? Do quarto. Ele caracteriza bem os amigos. Nós conhecemos todos os amigos dele, não foi? O que pediu para telefonar, o que chamou para ir à casa dele, o que convidava para a festa na casa de um outro, a que ele prometera viajar. Todo mundo está identificado. E eu acho que, quer dizer, é justamente, ele está falando de nós, ou não? Total, ele está falando da gente o tempo inteiro. Parece simples, de fato. Seria simples? Gente, eu conheço tanta gente igualzinho, tanta gente. Tá tão perto, né? Tudo. Eu consigo ver muitas pessoas e por isso é que eu não consigo ver de uma forma... Não estou contextualizando dentro da época que viveu e tal, mas quando é para falar da... Não precisamos. Fiquei com vontade de mandar esse texto para um monte de amigo. É muito lindo, Luiz Vilela. É muito lindo, lindo, lindo. Adorei também. Não, aí, um cachorro. Cachorro. Deu para ver que eu tenho alguns. Vocês lembram como acabou o conto? Acabou com uma ação. O cachorro dormiu. Vamos fechar os olhos. E agora parecia finalmente dormir. O corpo se alteava num ritmo compassado e tranquilo. Ficou bêbado também. Olhando de novo para a janela, de onde vinha o ruído da chuva, o homem, com um copo de vinho na mão, havia parado de falar. Quando vocês lerem os outros contos extraordinários desse escritor maravilhoso, vocês vão ver que quase sempre ele termina nessa ação suspensa. O homem havia parado de falar. O que rolou depois? É para você dizer, não é para ele. Não é o narrador que vai explicitar. É um final que está aberto sempre, está em suspenso. Como está em suspenso a vida humana, a miséria humana, o drama humano. Esse rapaz tinha 24 anos quando escreveu este conto, gente. É claro que na década de 60, um jovem de 24 anos, me parece que era bem mais amadurecido do que hoje os nossos meninos de 24 anos, talvez. Mas, de qualquer forma, o que eu acho encantador realmente é essa aparente simplicidade. Um cão, um garrafão, vou sair, não vou sair, quero, não quero, quero ouvir barulho, quero silêncio. E, na verdade, há por trás uma reflexão extremamente profunda, que é curioso, né? Nós identificamos, acho que foi Lorena que identificou com a pandemia, ou foi você, Maria? Desculpa, confundi. Foi ela. Maria, né? Sim, essa ideia, essa profunda reflexão que se faz em textos aparentemente extremamente simples, que contam uma historinha. E todos os contos são assim. Fala, Maria. Você viu? Quem chamou? Fui eu, Lorena.
Oh, desculpe, pode falar, Maria, desculpe. Não, eu só ia falar que estou doida para comprar o livro dele. Só na estante virtual, só na estante virtual, gente. Mas a gente consegue, legal. Eu comprei vários depois, porque eu me lembrei, ao ver a peça, de que eu tinha lido. Mas eu tinha lido no momento em que ele não tinha me pegado. A gente tem isso também, né? O que eu gostei muito é que ele faz muitas perguntas. E essa reflexão é que não está existindo muito hoje em dia. As pessoas não estão se perguntando, elas estão... Por quê? Qual que é a importância de sair, de não sair? Agora, na pandemia, a gente está impossibilitado, então está tendo que se perguntar isso, né? Mas ele, dentro da juventude dele, ele está questionando coisas que ele deve continuar perguntando até hoje, né? Porque a gente continua perguntando isso. Muito legal, adorei. Obrigada, viu? Que bom, que bom, que bom. Se eu conquistar alguns leitores para o Vilela, já vou ficar tão feliz que a Suzana até vai trazê-lo, conseguir tirá-lo de Ituiutaba e vai trazê-lo para a estação. Hein, Giuseppe? Tenta aí, tenta fazer. Uma coisa que me chama muita atenção, né? Quer dizer, quando o Luiz Vilela se lança, né? Nesse momento, né? Há uma espécie de boom do conto brasileiro nesse momento, tá? Anos 70, 80, tá? É uma época, e é uma época que as pessoas estão fazendo as narrativas costumeiras, né? São muitas de ação, as coisas têm que acontecer, né? E ele lança no momento em que se espera a ação, e ele é o conto quase da inação. O texto é como se fosse um quadro do Hopper, do Edward Hopper, vocês conhecem, alguns conhecem, né? Que mostra, né, na sociedade americana, né, a extrema solidão dos indivíduos. É um conto que tem cor, porque ele é cinzento. Ele é um conto chuvoso, né? Assim, se você vai voltar, né? na possível descrição, porque está falando com um cão, ele sabe que não vai ter uma resposta, porque não tem resposta para o que ele pergunta. Ninguém vai responder, e muito menos o cão. Não há resposta, é uma pergunta que toda solidão se faz, né? Então, é uma coisa muito bonita, porque é um momento em que todo mundo está lançando alguns contos em que o movimento é um pouco toque, e ele para, é como se para tudo, e vamos atentar. E é um detalhe, né? Quer dizer, nada acontece, é uma tarde de chuva, é como se tivesse a câmera parada, uma câmera parada, e um cão, um homem, né? E só isso, né, já dissesse tudo da solidão. Por isso que eu me lembrei dos quadros do Hopper, né? Eu lembrei disso. E essa repetição. E para um leitor mais desavisado, talvez um leitor mais desavisado comece a se perguntar, mas isso aqui não chega a nada. Não vai chegar a nada. Onde vai dar? Aquele leitor mais incipiente, né? Aquele camarada que fica esperando que alguma coisa aconteça, quem vai matar, quem vai morrer, né? Em geral, um pouco isso. E nada acontece, né? Agora, esse é o Luiz Vilela. Ele joga você diante das questões, assim, muito... E o ritmo lento, que é para que você perceba o grau de solidão. Não é uma coisa pela qual se passa. Ele começou a conversar com 2 páginas. Não. São algumas páginas rodando com ele e volta. E é o retorno. É muito bonito, né? É apenas um momento, né? Um momento. Cinza. Cinza.
Sandy, agora você me lembrou a peça do grupo, que o grupo montou lá no Espaço Abu, em Copa, o grupo Tábula Rasa. Quando você entrava, eles criaram toda uma ambiência em vidro e chovia. Para todo lugar que você olhasse na sala, chovia. E é exatamente isso, né? Quer dizer, você já entra na chuva, direto. Não tinha pensado na cor. Um rapaz aí falou em cinematográfico, não é? Quer dizer, os diálogos, ele sempre prima pelo diálogo. Eu não sei, Suzana, deve ter sido muito criticado esse aspecto também, não? Na época. A marca dele são os diálogos. E, em geral, entre duas pessoas. Nesse caso, é com um cachorro, né? Que é sobre uma coisa que não tem muita resposta, né? Ninguém sabe a resposta e não saberá. E a gente nunca vai saber a resposta para esse grau de solidão do ser humano, né? Estamos sempre sós, assim, né? Com essas perguntas, né? É um pouco isso, assim, para mim, né? Eu também senti uma contraposição interessante com o cachorro, né? O cachorro, ele sabe o que ele quer desde o começo. O cachorro, ele quer sair da chuva. O que o cachorro quer é sair da chuva. Ele não quer leite, ele não quer cobertor, ele não quer nada. Ele quer sair da chuva. Enquanto a personagem do Vilela não sabe o que quer, né? Ela tem essa angústia, assim, indefinição, assim, não saber o que querer, que é do homem, né? Do homem com H maiúsculo. Mas seu nome? Também queria saber. Tá sim, meu nome, desculpa, é Francisco. Francisco, sabe o que você, que eu lembrei? Uma coisa, falaram da pandemia, né? Aí eu vou falar uma coisa para vocês, que nos primeiros dias que eu me encerrei, e nos primeiros dias eu me encerrei muito, muito. Fiquei, os primeiros dias não, meses, né? Mas os primeiros dias eu fiquei como se tudo tivesse em suspenso mesmo. Inclusive a própria Estação das Letras teve que parar e de uma hora para outra aquilo me foi tirado, né? Quer dizer, saiu do ar, todo mundo parou, o mundo parou e eu fiquei um pouco fora do ritmo, assim. Eu não sabia bem dentro da casa qual era o meu papel ali. E eu comecei a observar meus gatos, eu tenho 2 gatos, e eu comecei a me sentir parecida com eles. Porque o gato tem um cotidiano que ele não pergunta, que ele não... inclusive, os gatos fazem o mesmo percurso durante o dia. Eu sei exatamente a que horas um vai estar na janela e o outro vai estar. E eles têm isso que o ser humano... As pessoas estão sempre buscando, né, enlouquecer de atividades, de novidades, né? E eu teve momentos que eu fui me sentindo muito como um gato, muito próximo dessa coisa do gato, assim. Foi uma sensação muito, muito, muito interessante. Fiquei pensando até, por que eu não sou um gato, né? Porque justamente essa inação e essa justamente que tem a ver também, né, com um universo que a gente vai criando, né, e depois começa a se perguntar por quê, começa a fazer perguntas, né, coisa que eles não fazem. Em princípio, né, não sabemos, mas eles não fazem, né. Alguém chamou atenção, né, quantas vezes ele pergunta ao cachorro, né, compreende? Não, você está compreendendo? Simplesmente assim. E eu sempre fico pensando, ele usa muito simples, simplesmente. Tem nada de simples aí. Mas aparentemente é simples ficar em casa como os gatos, né? No meu caso, como um cachorro. Mas o cachorro fica reclamando, ele quer sair, quer passear. E também é engraçado como o narrador vai desaparecendo, né?
o narrador... Parece que o narrador tá com preguiça no começo. Até o narrador tá com dificuldade de falar. São frases muito curtas e sempre com muita conjunção, sempre com frasinhas curtas, assim. Aí, de repente, a personagem vai aparecendo e vai tomando de conta, né? Tem páginas que a página inteira é só o discurso ali da personagem. O narrador desaparece e ele só volta no fim para fechar. E o vinho aí também, né? Que ele se pergunta, com 2 taças eu estaria bêbado, com 4 Isso. seria razoável, né? Mas com 2 ainda. Eu perguntei para vocês uma outra coisa, pessoal que vai comprar o livro. Por que Tremor de Terra? É o último conto dessa edição. Sobre o que você... Qual o nome do livro mesmo? Desculpa, qual o nome do livro? Tremor de Terra. É o nome Tremor de desse conto, do último conto do primeiro livro dele, o que faz com que ele ganhe o concurso. Aí, essa é até uma provocação para a dona Lorena. O que é esse tremor de terra, hein, moça? Não faço a mínima ideia. Espera aí, deixa eu pensar. O que seria o tremor de terra nessa terra de então inação? vamos lá. Então vamos lá viajar, que eu adoro, né? O tremor de... Tá aí, hein? Ai, gente. Bom, só um pouquinho pode viajar. Não, assim, o tremor de terra é algo que quando acontece, e que nós humanos, né? Essa coisa centrada no humano, quando a gente percebe o tremor de terra, a gente está percebendo a pontinha do iceberg, né? Porque ele é antecedido por vários movimentos tectônicos silenciosos, ausentes da percepção humana, né? Eles estão lá, subterrâneos, né? Por exemplo, esse conto, né? Esse conto, ele é um tremor de terra. Aparentemente está tudo normal, como você falou. Está tudo muito simples. É a cena de um homem com cão num quarto, mas ele está vibrando ali. E ele pode dar num terremoto, ele pode dar numa tsunami, ele pode romper a inércia, né? Viajei, mas você pediu, você sabe que eu gosto. Né? Alguém teria uma ideia? Não vale dar Google, não, hein, gente? Aí acaba com conversa de bar, né? Essa história de todo mundo agora dar um Google. É bom ficar horas discutindo. O que será que é isso? Mas, não Lil, vale, pessoal, jovem dar Google. Você me deu fuga ao tema? Foi 0? Ou eu, de repente... Tem 0. 0 vou te dar eu. Me diga se eu tomei 0. Não, quem é que daria outra solução para o conto Tremor de Terra? O que seria o tremor de terra para esse narrador? Não? Estabilidade, desequilíbrio. Tá quente. Tá quente, Rose. Poderia ser assim, desequilibra? O que instabiliza? Hein, Edna? Pensar desestabiliza tudo. Oi? Pensar desestabiliza tudo. Além de pensar. Mas eu pensei em instabilidade também como um despertar. Não sei. Para se enxergar assim, cara a cara consigo mesmo. Algo assim. Mas é uma tentativa, né? Não é um... Fiquei muito surpresa com o que esse narrador chama de tremor de terra. É a paixão. Um narrador de 20 anos, estudante na universidade, se apaixona pela professora de 20 e tantos, casada, isso importa,
Paixão veio primeiro e toda a terra treme. E no que vai dar isso? E que controle se tem sobre isso? A linguagem continua simples. Quer ver como começa? Ô, Liu, então é um despertar. Paixão é um despertar. Sim, você acertou. Não, eu perguntei, despertar para quê? A paixão vai trazer consigo a dor. Muito lindo, tremor de terra ser paixão. Lindo. Olha como ele começa. Ela tinha um rostinho que me encantou. Um rostinho lindo como não sei o que. Eu não encontro nada que possa dar uma ideia de quão lindo era o rostinho dela. Um rostinho maravilhoso. E eu apaixonei-me por ela como se eu fosse um rapazinho de 15 anos e ela uma garota de 15. Mas eu não tinha 15 anos. Eu tinha quase 20. E ela mais de 20. E era casada, e mãe, e dona de casa, e professora. Uma mulher com todos os requisitos para isso. Olha que linguagem para apresentar a paixão. O tremor de terra, aquilo que veio e estremeceu tudo. Será que é um gênio esse escritor? Fala, Rose. Vocês estão chateando vocês de tanto que eu gosto, né? Será que a gente encontraria no texto, precisaria ler de novo, mas alguma coisa que dissesse que ele inveja esse cachorro, a simplicidade desse cachorro? No sentido de? Sentido de ser mais simples mesmo, de aceitar. Não sei se aceitar, mas alguma não sei, senti isso, mas eu não teria que ler de novo para ver se tem alguma coisa no texto que indicasse isso. Dessa inveja, entre aspas, essa vontade de ser cão, sabe? De ter essa excitação do que vier. A chuva está chovendo, eu vou me proteger e pronto, acabou. A vida é ótima assim, entendeu? Sem muitas... O gato da Susana, né? Locubrações. Mas não é que nem o gato da Susana? A Susana precisou, como nós todos, eu acho que fizemos, no começo da quarentena, noventena, essa altura, aprender. Foi um processo doloroso, é doloroso, não é? Ainda. E o gato não, o gato está lá na dele. Né? Acho que temos uma inveja assim aí, não é à toa que ele diz, gosto muito de vacas, cavalos, porcos, galinhas e passarinhos. Cachorro, então, nem se fala. E quem conhece meus livros já deve ter notado isso. Isso é uma entrevista dele? É, ele diz isso. A certa altura. Gostaria de falar. Ali, Maricélia. Deixa eu abrir a câmera. Peraí. Aí. Eu entendo assim que a relação dele, dessa conversa dele com o cachorro, me passa a impressão da nossa necessidade, da necessidade de nós, seres humanos, de dividir a nossa dor, assim, por mais que a gente tenha prazer, né, em ficar sozinhos a certos momentos, mas o ser humano, uma hora, ele precisa dividir isso. E eu acho que ele pegou, assim, no caso, o cão, além de protegê-lo da chuva, para ter essa interação, para se sentir ouvidos, dividir aquela solidão, sei lá, as misérias dele, essas questões. Eu senti como, assim, eu preciso dividir tudo isso com alguém. E aquele momento, quem ele encontrou foi o cão, né? Porque, assim, talvez com as outras pessoas, porque ele relutou em sair, né? Ele não quis, acabou ficando
porque eu acho que ele só precisava de alguém para ouvi-lo, uma companhia, assim. Assim, foi o que eu senti quando eu ouvi o conto. Eu acho que a gente concorda, não, gente? Eu não sei, Lídia, eu estava pensando, ouvindo a Maricélia, que ele precisava dividir, também acho. Mas me passou, assim, uma certa falta de fé na humanidade, porque ele tinha um cardápio de pessoas, de outros seres humanos, que ele poderia optar por dividir com eles. Mas, assim, é como se ele olhasse para a humanidade e dissesse: ai, está todo mundo tão distraído, deixa eu chamar esse cachorro aqui, que eu com ele a gente vai se entender melhor. Ao mesmo tempo, Descrença... Descrença total no humano. Não, pode seguir. Na possibilidade de comunicação humana, né? Perfeito, de um diálogo substancial que vale a pena. Porque, assim, como eu te disse, infelizmente eu estou sem um texto, então eu não estou conseguindo ler a parte. Mas aquela coisa da coisa assim, do barulho, da rua, nananana, que ele vai pontuando como se dissesse: ai, que cansaço. Ai, isso não vai dar em lugar nenhum. Ai, cansei. Vai me entristecer amanhã. Não, e outra coisa que eu amei nesse conto, assim, que aí tem a ver até com uma experiência pessoal, nesses 6 meses de pandemia, os 3 primeiros meses eu passei a beber todo dia. 2 Heinekens, 2 copos de vinho, papapá. Até um dia que caiu a ficha, que ele, com 24 anos, falar sobre essa relação do homem com o álcool, ou com qualquer droga, maconha, com o que for, né? Que é uma relação que passa um recibo. Não existe almoço de graça, e ele deixa isso muito claro. Na hora, great. Dia seguinte, bate a tristeza. Então, eu achei super bacana, porque, pelo menos assim eu sinto, assim, nos meus 50 anos, que assim, os 3 meses que eu estava bebendo todo dia, tinha o momento exato da Heinekenzinha gelada, que, uau, como tá bom beber essa Heineken. Mas tinha uma tristeza associada. E aí, quando no dia 26 de junho, eu me lembro que foi o aniversário de uma amiga minha, eu falei: vou parar de beber hoje. E de lá até cá, eu não botei uma gota de álcool na boca, como a vida ficou mais intensa, assim, porque não tem essas amortizadas baratex de boteco, sabe? Eu gostei dessa reflexão que ele faz em relação ao álcool, assim, achei bem interessante. É interessante que na época do conto, né, você tinha essa geração dele, a minha, você tinha não só no álcool, mas em qualquer droga, a ideia de que esse era um portal, né, que abria a consciência. Mas se eu retomo a tristeza no dia seguinte, que consciência foi essa? Que amplitude humana foi essa que veio e eu perdi? Mas aí eu acho que, não sei, aí é um momento da chuva. Né? É um momento de reflexão, não que seja sempre assim, quer dizer, o conto é um momento da chuva, que é um momento realmente de recolhimento, né? Quando chove. Quando você não está na rua, né, tomando chuva, se você está dentro de casa, e quem tem a sorte de ter um abrigo, quer dizer, quando chove é um momento de recolhimento. O moço tem capa, né? Como alguém disse aí, o moço tem capa, ele podia sair. Mas ele optou por não sair, porque ele começou a pensar e parece que gostou daquilo, e foi bebendo, foi pensando, enfim. Repete quantas vezes já fez isso. Vestiu-se, penteou-se, arrumou-se para sair e não saiu. Não é uma única vez. Seria talvez o que, não me lembro agora quem estava dizendo, essa descrença absoluta na possibilidade de comunicação efetiva com o outro humano. Não? Mas engraçado, me parece que esse narrador não é jovem, né? Quer dizer, o que eu imaginei foi um narrador mais velho. Não um jovem de... Pensei no... É um funcionário público, aparentemente, né? Não, sabe porque ele tem programa demais. Só jovem ter tanto programa. Tem várias pessoas atrás dele. Então, ele é jovem. No sábado à noite, de chuva, ele ter tanta opção, o que fazer é porque ele é garotão.
Porque Olha, senão, imagina, boa tem uma menina que sacada, não Ângela. para ligar. Eu não concordo. E por que que ele tem tanto programa? Porque no fundo, ele é um cara legal. Porque só um cara legal vai pegar um cachorro no meio da rua e botar dentro de casa. Então, o cara é gente boa. É por isso que ele tem um monte de gente atrás dele. Gente, é muito programa. Ele ficou de ligar para uma garota, ele tem convites. E ele fala, não, vou ficar aqui. E ele transmite, eu acho que no ritmo da narrativa do conto, eu acho que o grande valor literário que tem, quer dizer, eu particularmente não gostei do conto, porque eu não gostei do tema. Mas, assim, o grande valor literário dele é que a gente, se você lê, você está lendo A Chuva. O início ele vai papapá, papapá, com os pingos de chuva caindo. Aí depois, quando ele começa a emendar, que é quando entra o turbilhão. Aí ele vai, quando ele fala assim, eu posso até ouvir lá fora. Aí ele vai, aí ele emenda as frases. De coordenadas passam a ser subordinadas. As frases vão aumentando. Mas não, ele é jovem por causa disso. Eu estranhei ele ter uma capa de chuva, porque não é uma coisa de brasileiro ter capa de chuva, mas eu acho que ele é mineiro, né? Mineiro interiorano aí, né? Essa realidade interior. E também estranhei é uma cidade pequena, né? Estranhei ele, que gosta tanto de bicho, ver que o cachorro está tremendo. Enquanto o cachorro treme, normalmente é dor. Ele não ter se preocupado. Gosta de cachorro é um escritor. Não sabemos. Mas se ele, como escritor, sabe disso, sabe também que cachorro quando treme é dor, né? Então, quer dizer, teria... Sei se o narrador sabe. Mas provavelmente sabe, Ele chamou o cachorro para lá, né? Não se preocupar com a tremedeira dele. Quer dizer, depois pensou em buscar um pano para depois, quando o cachorro já estava sem a tremedeira. Mas eu acho que a coisa é essa, quer dizer, ele é jovem por causa disso. Logo de início eu vi isso. Cara, como esse cara tem programa. Impressionante. Sábado, eu sou velha e era cheio de programa. Eu me lembrei de um amigo meu que ele chegava para mim e dizia assim, Ângela, meu telefone não toca. O desespero dele de não ter programa no sábado à noite. Então esse cara devia ser um cara legal. Por quê? Porque ele pega um cachorro de rua e bota dentro de casa. Aí ele deve ser um cara legal, né? Mas aí na juventude as pessoas, para terem a sensação de pertencimento, precisam se agrupar, sair em bando. Quando a gente se adultiza um pouquinho, a gente passa a curtir, sair só, andar só, ir ao cinema só, preferir estar só. É por isso, e daí a gente fica com a sensação de que ele é mais velho mesmo, né? Porque ele se questiona muito, realmente eu fiquei encantada com ele, com certeza vou querer ler mais. E fico triste dele não estar sendo editado, né? A gente não poder ir numa livraria encontrar. Isso é lamentável. No exterior, sim, traduzido em muitos idiomas. Aqui não. Impressionante. Talvez pelo que a Suzana disse, né? A reflexão. A reflexão. Quer dizer, as pessoas não querendo o ritmo mais lento, né? E o aprofundamento mesmo, a busca. Eu achei assim, veio a calhar assim bastante com esse momento, porque de alguma forma está todo mundo pensando um pouco, né? O que na verdade, o que no fundo nos preenche, né? O que me preenche, o que me faz sentido, afinal de contas, né? Quer dizer, até que ponto eu vou continuar a me distrair ou não? E ele se pergunta, eu estou me sentindo feliz. E ele estava sozinho, mas aí ele fica, não, mas não pode ser. Aí ele se duvida dessa sensação de possível felicidade estando só, porque, né, ele tinha que responder a algum chamado dos amigos, não sei. A expectativa dos outros também. Eu nem sei se eu quero ou não quero sair, né? Eu também me vi bastante assim momentos, né? É impressionante como a gente se vê, né? E nos questionamentos dele. Muito bom, adorei. Gente,
São 6h30. Eu não sei se a Camila, a Suzana, o Giovanni, Giuseppe, perdão, quem vai expulsar daqui, mas nós temos... Não é, Camila? Camila é Oi, a nossa gente. porteira. Não, vou dar a palavra para a Suzana. Tá. Suzana! Oi. Então, em geral, as rodas, elas duram esse tempo de 1h30, né? E a partir de um determinado momento fica essa questão do tempo no Zoom, né? O Zoom não é a nossa salinha lá na estação que a gente ficava... Né? Depois vai tomar café. Ia tomar café, ia beber e tal. Então, queria agradecer, né, assim, de novo, né, essa leitura do Luiz Vilela. Procurem os textos. Tem um livro, particularmente, que eu gosto muito, que chama No Bar. Tá? Que são textos... Tem o próprio Chuva, menorzinho também. É mais fácil de achar esse nos sebos. Então, assim, acho que uma das coisas maravilhosas da Sexta com Letras é que o pessoal traz autores assim que são autores que estão circulando pouco. Nós estamos assim numa fase de um momento do mercado editorial, né? São muitos autores novos e os autores, por exemplo, da década de 80, 70, 80, que são grandes autores, sumiram do mercado, porque estão chegando outros, né? Mas você não precisa matar o que está, o que existiu e que tem resistência, né? Que pode existir com muito vigor, como é o conto do Luiz Vilela. E por aí vai. Você tem assim, João Antônio. A década de 80, no Brasil, 70, trouxe grandes contistas que hoje estão completamente desaparecidos. Inclusive, o Dalton Trevisan, por exemplo. Hoje, pouca gente fala. Ele é o que se projetou mais. Mas você tem assim, uma série de autores do boom do conto dos anos 70 e 80 que não aparecem, né? Então, assim, foi uma felicidade, viu, Lil? Você trazer o Luiz Vilela. Eu não sei se está gravando a Sexta com Letras, tá, Camila? Tá? Sim, estamos sim. Eu vou tentar mandar para ele. Eu acho que ele vai gostar. É uma figurinha muito doce. Esses atores que foram lá conversar com ele no sítio ficaram encantados com ele. Mas disseram assim, que a teimosia dele de não sair de lá foi, né? E a fidelidade, assim, a família, a mãe, ele cuidou da mãe, se dedicou a cuidar da mãe, né? Uma coisa assim muito rara quase nos escritores, assim, sabe? Em geral, a família, né, fica um pouco mais de lado, né? E ele é uma figurinha linda. Ele é pequenininho, magrinho, tímido, ele não fala quase. É essa figura. E tá aí, gente, para vocês aí pesquisarem, um grande autor, realmente.